te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje nossa leitura e reflexão em Eclesiastes 12, de 7 a 14. Hoje terminamos o livro de Eclesiastes, para então no próximo encontro começarmos o livro de Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Então mais um livro escrito por ele. Vimos então no encontro anterior ele falando sobre a questão da velhice, começando sobre os jovens, né, que devem lembrar do seu Criador, e ele então depois vai usando figuras de linguagem para poder mostrar que justamente a nossa vida, né, quando chega na velhice, nós vamos ficando cada vez mais debilitados em todas as áreas, em todos os aspectos da vida, tá? Não se esqueça de compartilhar o vídeo, né, agora no nosso início ou depois ao final, dar o seu like, seu joinha, ok? Se inscrever se não é inscrito ou incentivar outros, tá bom? Vamos propagar essa palavra. Muito bem, ele chega então agora no versículo 7, falando definitivamente sobre a questão da morte, porque é a situação natural de todo ser humano, né? De nascer, se tornar então criança, adolescente, um jovem, um adulto, chegar à velhice e depois vir à morte. E Salomão está falando sobre aspectos então bem práticos e claros do nosso viver diário, nosso viver sobre a terra, tá? Então aqui, a partir do versículo 7, ele fala sobre essa questão então definitiva da morte. Quando ele começa dizendo o seguinte: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então nós vemos aqui o aspecto humano claramente revelado. Quanto ao corpo, ele diz que vai voltar ao pó, porque também foi feito do pó, né? Retornará à terra, então, da qual foi feito. Mas o espírito, então, vai voltar a Deus, porque foi Deus que deu. Retornará, então, para aquele que o criou, né? Aquele que deu, então, a vida. Então, a separação entre o corpo e o espírito mostra que o corpo está morto, né? Pois sem o espírito, né, o corpo, com certeza, estará morto, tá? Então, é sobre isso que ele deixa essa questão bem clara. E o espírito volte a Deus que o deu. Então, todos nós enfrentamos as realidades da velhice, né, mencionadas no texto anterior, nos versículos anteriores, no nosso encontro anterior, onde falamos sobre cada um desses aspectos, né? A menos que nós venhamos a morrer, então, jovens, né? Ou então, quando Cristo vier nos buscar, e aí não passaremos, então, pela experiência da morte. Nós cremos que o Senhor deixou bem claro que ele voltará, né, um dia, e pode ser que esse dia seja na nossa geração, seja enquanto você ou eu estivermos vivos, e aí então, se isso acontecer enquanto estivermos vivos, não passaremos pela experiência da morte, né? Subiremos para encontrar com o Senhor. Nosso corpo evidentemente será um corpo que estará subindo e sendo modificado, transformado, mas não teremos a experiência da morte conosco, tá? Mas dentro do aspecto natural, é isso que vai acontecer. Então, o ponto do pregador aqui, né, na sua metáfora, é bem claro e bem cristalino, tá? Na velhice, o tempo de serviço extenuante, então, aí ele acaba, ele passa, né? Isso significa, então, que a velhice é algo realmente ruim, é o fim realmente da montanha, né? É o fim de tudo? Certamente que não, né? Todos nós podemos, mesmo na velhice, temos ainda atitudes completamente diferentes de não nos entregarmos, né, à solidão, entregarmos à depressão, a qualquer outro tipo de sentimento negativo, tá? Podemos, evidentemente, ser joviais, mesmo com a idade avançada. Temos um coração jovem, temos uma mente jovem, né?
E só envelhecemos quando não vemos mais propósito na nossa vida, né? Quando realmente entregamos os pontos, tá? Então a gente vai vendo claramente na palavra de Deus essa questão da importância de nós estarmos vivendo a cada dia. O próprio Moisés, ele no fim dos seus dias e com a idade bem avançada, ele disse: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então viveu na sua plenitude até a sua morte, né? Mesmo já sendo velho e contando os seus dias com sabedoria na presença de Deus, tá? Mas aí, evidentemente, que Salomão está aqui falando de forma prática, né? Que a decadência, o declínio e morte traz, então, o pregador de volta para o início do seu livro, né? Onde ele formulava justamente ali, já no início, a conclusão de todo o livro, tá? Todas as pesquisas, então, todas as observações que ele está mostrando, relatando nesse livro, mostram a veracidade e a verdade daquilo que ele viveu, daquilo que ele vivenciou. E evidentemente hoje nós temos, como falamos anteriormente, uma situação às vezes diferenciada do passado, porque hoje nós temos mais recursos, uma tecnologia diferente do que eles tinham, mas de qualquer forma sabemos de que quando vai chegando realmente a velhice, as coisas vão ficando um tanto quanto mais difíceis, tá? Então, Salomão era um homem sábio. E um homem sábio é um homem que teme a Deus. Salomão, por algum tempo, ele esqueceu-se disso. Se envolveu com tantas mulheres, com tantas outras coisas, tentando manter a paz em Israel a todo custo, fazendo alianças, né, com esses povos, com essas outras nações, e acabou criando um grande problema, né, para a nação de Israel por causa da idolatria. Então, mas era um homem que temia o Senhor e acabou se revelando, acordando para essa realidade num dado momento, tá? Então, aquele que teme a Deus sempre procurará ensinar ao povo, né, de Deus o conhecimento da sua vontade. E essa é a primeira atividade que caracteriza, né, um homem sábio: dirigir as pessoas ao encontro de Deus. Então, trata-se de ensinar conhecimento para a próxima geração. Nós precisamos disso. Mas é preciso, como eu falei anteriormente, que os velhos respeitem os jovens e que os jovens respeitem os velhos. É preciso que haja uma integração, é preciso que haja uma união entre essas duas gerações para que um possa ajudar o outro, né? E isso é muito importante, porque o conhecimento é adquirido pela experiência, tá? E a experiência de um, a jovialidade, a força e a energia do outro, muito podem fazer em prol de pessoas que estão ao redor. Então, o propósito do ensino, então, aqui do pregador de Salomão é evitar que a próxima geração cometa erros. Era esse o seu desejo. Então, olhando para todos esses aspectos e todos esses ensinamentos, que eles evitassem os erros que ele e que outros cometeram. Então, é necessário estar alerta e examinar tudo o que está acontecendo ao nosso redor, no nosso dia a dia, na nossa geração, no nosso século XXI, para que possamos levar conhecimento às pessoas e assim elas possam ser transformadas por esse conhecimento. Então, na transferência de conhecimento, deve-se levar em consideração a situação em que as pessoas se encontram, né? Deve-se observar e examinar quais conhecimentos são necessários a cada um deles e até que ponto eu preciso saber transmitir esses conhecimentos de maneira que eles possam entender e absorver e praticar no seu dia a dia, ok? Paulo era um homem também muito sábio, muito eloquente, muito culto, mas ele diz que ele falava às pessoas de uma forma simples que todos pudessem entender. Tanto pessoas cultas como pessoas incultas pudessem entender a mensagem que ele trazia, tá? Muito bem. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Então, ele falando sobre essa questão, que tudo vai ficar, então, para trás. Nós vamos chegar, então, ao momento da morte, e como já vimos em versículos, em capítulos anteriores, todos vão para a sepultura e tudo se acaba com a morte, onde ninguém mais tem sentido algum. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria. E atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Então, ele está falando como se fosse uma terceira pessoa,
mas está falando a respeito de si mesmo, né? Ou talvez alguém que escreveu posteriormente aqui o final do capítulo, falando sobre justamente esse sábio que ensinou seu povo, né? Para que justamente as próximas gerações não viessem a cometer os mesmos erros que eles haviam cometido, tá? Procurou o pregador achar palavras agradáveis, escreveu-as com retidão, palavras de verdade. Então, o método de ensino é importante. Ele transfere o seu ensinamento em palavras, né? Mas escolhe essas palavras com muito cuidado. Ele quer comunicar de forma muito eficaz, de forma que realmente os resultados possam ser apresentados, possam aparecer. As palavras fazem com que os pensamentos possam ser transmitidos. É preciso se fazer entender. O pregador, então, usou conscientemente palavras agradáveis, diz aqui. Ele está ciente de que está transmitindo a palavra de Deus aos outros, está transmitindo a verdade, mas de forma que as pessoas recebam de bom grado essa palavra. Então, ele não usa, né, uma linguagem ofensiva ou grosseira, mas uma linguagem que pode ser facilmente compreendido e também atraente para quem está ouvindo. E, mais uma vez, ele também, como um grande sábio, estava procurando fazer com que as pessoas o entendessem, falando de forma agradável, de maneira e de forma inteligível, de forma que todos pudessem compreender e entender o que ele estava falando. Então, diz que as suas palavras eram agradáveis, né? E eram palavras de verdade. Então, você não precisa usar um vocabulário rebuscado, né? Um vocabulário realmente difícil das pessoas entenderem, porque senão aí você não alcançará os seus objetivos, tá? Fale de forma clara, de forma objetiva, de forma muito simples para que todos possam entender. Versículo 11. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos, bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dadas pelo único pastor. Tá? Os sábios, então, aqui são instrumentos dados por Deus, por meio dos quais, então, ele transmite as suas palavras. Né? Então, eles são, aqui ele diz, como aguilhões. É importante, muito importante, então, ouvir a palavra ou as palavras desses mestres. Essas pessoas sabem da vida prática. Vivenciaram coisas que aprofundaram, esclareceram seus conhecimentos e agora eles querem transferir isso para outros. Eles não ensinam teoria, mas verdades que eles mesmos aprenderam na prática. E olha que Salomão aprendeu muita coisa na prática, né? Aprendeu fazendo coisas certas, mas aprendeu também com os próprios erros. Os aguilhões aqui são usados para manter os animais que lavram no caminho, né, de maneira correta. Então, que pudesse estar lavrando o solo de uma forma correta, né? De modo que o arado, então, faça os sulcos, né? Faça aquelas valas de forma reta e ali possa haver, então, a plantação. Então, o efeito dos aguilhões é que eles pretendem acionar a vontade e estimular e provocar o movimento. No caso aqui, evidentemente, olhando para a questão dos animais, naquela época, puxando esses arados. Então, esse aguilhão fazia com que eles se mantivessem no caminho. Os aguilhões, então, às vezes podem doer, mas eles exortam você à atividade e também o mantêm no caminho certo, o caminho da retidão, por causa do nome de Deus. Então, muitas vezes, você e eu precisamos desses aguilhões na nossa vida para podermos, então, nos manter no caminho e não nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, tá? Então, é sobre isso que Salomão está aqui nos apresentando essas palavras, tá? Elas também, essas palavras dos sábios, podem ser comparadas também com pregos, né? Pregos bem cravados. Esses pregos bem cravados, né, faziam com que os móveis, né, pudessem se manter no seu local, no seu lugar, né? É assim também que as palavras dos sábios ficam gravadas na memória, ficam ali presas e nunca desaparecem da memória. Então, você usa esses pregos para poder manter alguma coisa fixa, né? E aqui, então, ele quer fixar na nossa mente as suas palavras, para que fique, então, totalmente gravado em nossa memória.
E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer muitos livros, e muito estudo é enfado da carne. Aqui ele não dirige sua advertência em geral, mas para alguém específico. Ele usa a expressão filho meu. Então, alguém com quem tem uma ligação muito especial, né, para poder chamar de filho. Então, ele se dirige a uma congregação, mas torna isso pessoal aqui, falando a uma pessoa específica que nós não sabemos. Então, a leitura desses livros é extremamente cansativa e exaustiva para o corpo. Você vai continuar estudando até cair, mas é um desperdício de esforço, porque você nunca vai obter uma resposta para todas as suas perguntas. Ele não está falando aqui que você não deve estudar, ou que você não deve se esforçar nos seus estudos, na leitura. Não é nada disso. O que ele está dizendo é que há aqueles que colocam todas as suas fichas, né, apostam todas as suas fichas nessas leituras, nesses estudos, imaginando que dali ele vai ter todo o conhecimento necessário e aí a sua vida se tornará mais fácil. Mas não é assim. E nós já vimos anteriormente a questão que quanto mais se sabe, mais lhe é requerido, né? Mais você vai ser, então, puxado para poder viver e declarar e ensinar, então, esses ensinamentos. A quem muito se dá, mais será pedido, tá? Então, os livros, né, foram escritos para nos dar informação, né? Então, nós temos muitos livros à disposição que nos dão informação. Mas a palavra de Deus foi escrita para nos dar transformação. É bem diferente. Porque essa palavra, a palavra de Deus, não são apenas letras, ela é vida. Torna-se vida, torna-se algo pungente, torna-se algo realmente vivo para todos nós. E transforma a nossa mente, nos traz, como o livro está tentando nos ensinar, sabedoria que vem da parte de Deus. Então, se nos conscientizarmos disso, a leitura da Bíblia, né, ela excederá a leitura de todos os outros tipos de livros que vão te deixar enfadado, né, vão te deixar cansado e não vão trazer os benefícios e as respostas que você gostaria de ter. Mas a palavra de Deus é diferente, porque ela transforma a mente, o corpo, ela transforma tudo. Então, as mensagens, né, da palavra de Deus, elas são extremamente importantes. Mas, infelizmente, são deixadas muitas vezes para trás. São renegadas, né, à última instância. O que as pessoas mais leem ao acordar? Né? Hoje, com toda certeza, as pessoas leem o quê? Assim que acordam, pegam o seu celular e vão acionar e ler as mensagens das redes sociais. As notícias, as fofocas, as mensagens, né? E a palavra de Deus faz a mesma coisa? Acorda e lê? Acorda e se envolve com a palavra? A grande maioria não faz isso, com toda certeza. E Salomão está aqui exortando para que isso possa ser modificado. Porque os outros livros, os outros leituras, conhecimento são enfadonhos, mas a palavra, ela é transformadora. Não se esqueça, em hipótese alguma, disso. Versículo 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é. Então, de tudo que você e eu já falamos, de tudo que nós já ouvimos, né, durante todo esse período, durante todo esse tempo, o que a conclusão é qual? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Então, a conclusão do ensino de Salomão, de tudo que ele apresentou, desde o capítulo 1, né, é que quando tudo já foi ouvido, tudo que foi escrito, tudo que você já leu, ele resume nesses 2 pontos. Temer a Deus e mostrar isso vivendo o que ele diz em sua palavra. Então você precisa temer a Deus, mas precisa colocar em prática aquilo que você então leu da palavra de Deus, né? Então você não pode separar Deus da sua palavra. Deus e a palavra dele, a Santa Escritura, não podem ser separadas. Então, essa conclusão não se aplica apenas a esse livro de Eclesiastes, mas a toda a palavra de Deus. Toda a palavra não pode ser dissociada do Criador, do autor da palavra, que é o nosso Deus. Então, em hebraico, as palavras Deus e mandamentos ganham ênfase. Tá? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos
não são opções, mas são ordens. É algo que foi declarado como uma ordem e não como uma sugestão, tá? Tudo se resume em levar Deus a sério e fazer o que Ele diz, o que Ele manda, o que Ele ordena. Ele é um Deus que deve ser temido. O livro de Hebreus, capítulo 10, diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Certa feita, Davi preferiu cair nas mãos de Deus do que cair na mão dos homens, tá? Porque ele sabe, né, quanto os homens são perversos e Deus é misericordioso, mas mesmo assim ele padeceu e padeceu muito, porque cair nas mãos de Deus não é algo fácil, não, tá? Então, se levarmos isso em conta, se essa consciência penetrar profundamente em nós, isso vai nos libertar do mal, da presunção que nos leva então a nos afastar, que nos levará a nos afastar realmente de tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, temer a Deus é o começo da sabedoria e também o fim, né, ou a conclusão dela. A conclusão da sabedoria. Começo e fim. Temer a Deus. Guardar a sua palavra, que não pode ser dissociada ou separada desse grande Deus. Último versículo. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, a conclusão é sublinhada então aqui pelo pregador, referindo-se ao julgamento final de Deus sobre tudo o que o homem fez, seja em público, seja em secreto, seja bom ou seja mal. Deus um dia trará tudo isso a julgamento. Você pode não crer nisso, mas o fato de você não crer não vai mudar aquilo que Deus já estabeleceu. O que pode mudar é a sua consciência, mas se ela não mudar, então você vai ter que arcar com as consequências da sua negligência, da sua incredulidade, da sua rebeldia. Então, Deus deve ser temido, porque Ele julga tudo e julga todos. Não há como escapar das mãos de Deus, não há como escapar do julgamento de Deus, não há como escapar do juízo de Deus. Cada pessoa nessa terra que já passou ou que ainda vai passar, terá que prestar contas do que fez, do que disse, do que pensou, né? Naquilo que Deus determina, então, o que foi bom e o que foi mal. Tudo isso será trazido à tona, diz a palavra. Então Deus fará justiça ao justo, que tantas vezes sofreu injustiça aqui nessa terra. Os ímpios que tantas vezes tiveram poder na terra, Ele retribuirá de acordo com as suas ações. A justiça prevalecerá completamente e o mal será julgado para sempre e será afastado para sempre. Porque Deus, o justo e reto juiz, julgará e Ele também reinará. Então, quem agora desfruta a vida sem temer a Deus, deve pensar cuidadosamente mais uma vez sobre as observações desse livro, sobre tudo que Salomão aqui colocou diante de nós. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. A vaidade é como correr atrás do vento, ele diz. Então, pare de correr atrás do vento. Pare com uma vida sem sentido, sem propósito, sem objetividade. Busque a Deus, busque a direção da sua palavra para a sua vida. Porque é isso que Salomão está aqui nos ensinando. Então, esse texto nos apresentou uma meditação sobre a natureza fugaz da vida e a importância de viver de acordo com a vontade de Deus. Ele enfatizou justamente a importância de buscar sabedoria, de obedecer os mandamentos de Deus e de temer a Deus. Então, temos aqui de forma resumida todo esse capítulo 12 de Eclesiastes. Busque a Deus, busque sabedoria, obedeça os mandamentos de Deus, tema a Deus e com certeza a sua vida será abençoada, a sua vida será satisfeita. E as respostas que você tanto procura, Deus as dará no devido tempo, né? Mas você terá o conforto e a direção do Senhor para a sua vida, porque você estará envolvido então com essa palavra que
não traz enfado, não traz cansaço, não traz apenas uma caiação, né? Essa palavra traz transformação. Que Deus te abençoe e que você possa ter um bom dia na presença do Senhor. E no nosso próximo encontro estaremos então iniciando um novo livro, o livro de Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, né? Para nós darmos continuidade então a esses livros, né, sapiensais, livros de sabedoria, que nos ajudam então a refletir sobre a vida e sobre como devemos colocar em prática aquilo que temos visto e aquilo que temos ouvido, aquilo que temos lido na palavra do Senhor. Que Deus possa abençoá-lo rica e poderosamente, e que esse livro, né, possa ter feito transformações e ter abençoado ricamente a sua vida. Deus, obrigado por esse tempo, obrigado por essa manhã, obrigado por esse momento em que nós terminamos o livro de Eclesiastes, mais um livro que nós terminamos. Obrigado pela tua companhia, o teu cuidado, pela sabedoria que o Senhor pode nos dar, nos ajuda, ó Deus, a entendermos os seus propósitos, a tua palavra, e assim possamos, ó Deus, com o conhecimento que temos, levar a bênção a todas as gerações, para que possam, ó Deus, ser transformadas pelo poder da tua palavra. Dá-nos um bom dia, orienta-nos em tudo, oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, então. Um forte abraço a todos. Muito obrigado pela sua companhia. Encerramos, então, aqui juntos mais um livro da Palavra de Deus, né? Mais um livro que nós terminamos juntos aqui, tá? E eu trago na próxima oportunidade um resumo justamente de quanto nós já juntos aqui já lemos, né? Já partilhamos durante esse tempo todo aqui, tá bom? Eu tinha marcado em algum lugar, tá? Então nós já conseguimos ler 20 livros, né? Esse é o 21º livro que nós estamos lendo, de um total de 39. Então temos aí, né, uma caminhada ainda pela frente. Já lemos mais de 660 capítulos, né, dos 922 que existem. E temos aí uma caminhada ainda juntos, mas que Deus nos dê força, persistência, né, que não venhamos a parar no meio do caminho, mas que possamos, pelo contrário, chamar outros para que possam entrar nessa caminhada, nessa jornada conosco de leitura e reflexão da palavra. Que Deus abençoe ricamente, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Pra te adorar, foi que eu nasci. Quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de